O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco aqui na RIT, é a Rede Internacional de Televisão. Esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todos os domingos a partir das 22h30. E eu quero agradecer pela sua participação, pela sua companhia agradável. Que Deus lhe abençoe. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Por quê? Todos os nossos dias são abençoados por Deus. E antes de eu trazer o meu convidado todo especial, eu tenho um recado do coração de Deus para o seu coração. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, fala sobre o louvor. Vai ser o único sacrifício que agrada a Deus, é o louvor dos nossos lábios. Olha o que diz o texto, Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É o único sacrifício que nós podemos agradar ao nosso Deus, é o sacrifício dos nossos lábios. Esse texto fala de momentos, seja qual for ele, nós temos sempre que louvar. Observe o que diz, portanto, ofereçamos sempre, independente da situação. O dia mau chega para todo mundo, o dia mau chega para todas as pessoas, mas, porém, todavia, vai depender muito de como você estar com Deus. O dia mau vai chegar, mas se você estiver mal com Deus, tudo fica mal. Então é nessa hora que você entrega os seus lábios em sacrifício de louvor. Tá difícil, tá complicado, você declarando, a minha vitória já vai dar tudo certo. Então eu tenho certeza que esse texto traz muitos esclarecimentos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por isso, eu louvo sim. Louvando e exaltando, vai! Foi por amor que ele fez tudo por nós. Obrigado, Jesus, pelo ato do Calvário. Obrigado pela tua graça. Deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus, com Jesus de Nazaré. Deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Não me canso de falar pro mundo ouvir. Tô apaixonado por alguém especial. Olhou pra mim e disse que eu era o tal. Lavou, limpou, tirou minha sujeira e me resgatou. Nova criatura sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus, com Jesus de Nazaré. Deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Venha Jesus Cristo adorar. Deu a sua vida para lhe salvar. Garantiu a salvação, no céu vamos morar. Perdoou nossa maldade, nossa culpa e nos libertou. Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou. Por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Louvando e adorando, glorificando. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Você em casa, exalte, adore, glorifique. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou
mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Aleluia. Está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus. Não tem como não louvar, não tem como não exaltar a Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração. O programa já está começando, já começou na verdade, e falar em abençoar e louvar, estamos recebendo com muita alegria, com muita satisfação. Ele já foi da nossa gravadora da Graça Music e nós vamos conhecer tudo sobre ele, o que aconteceu e o que está acontecendo de maravilha. Estamos recebendo com alegria o cantor e pastor Davi Fantasini. Que alegria te receber, meu amigo. Sucesso para nós, hein? Prazer te receber. Muito obrigado por ter vindo pastor. Nos abençoar. Fique à vontade. Nós vamos bater um papo muito abençoado e as pessoas em casa, com certeza, já estão dizendo: poxa, nunca mais vi o Davi. Pronto, ele está aqui, aceitou o nosso convite, estamos firmes aqui. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, nós preparamos um VT que fala aí, resumidamente, um pouco sobre você, sobre a sua vida. E você em casa vai poder constatar isso. Fique ligado nesse VT, já já voltamos. Que legal. Antes de qualquer palco, Davi Fantasini já carregava uma inquietação diferente. Não era apenas talento descoberto cedo. Era como se a música o chamasse antes mesmo que ele soubesse responder. Aos 5 anos, Davi Fantasini encontrou notas que abririam um caminho impossível de ignorar. Na adolescência, esse caminho ganhou profundidade quando o saxofone se tornou parte da identidade musical de Davi. A disciplina dos ensaios, a sensibilidade das melodias e a dedicação às primeiras apresentações moldaram sua trajetória e revelaram a amplitude criativa que o acompanharia por toda a vida. Pouco depois, Davi Fantasini viveu uma fase marcante ao participar da formação de uma banda que influenciou muitos jovens e deixou sua assinatura musical registrada. O primeiro álbum solo marcou uma virada importante. A partir dali, uma jornada artística ganhou força, alcançando diferentes públicos pelo país. A voz de Davi, sempre intensa e verdadeira, chamou a atenção por unir técnica, sensibilidade e identidade. Nos bastidores, Deus continuava moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e guiando cada passo de sua caminhada. Vieram novos projetos, novas canções e novas fases que ampliariam ainda mais seu alcance. Nesse processo, explorou diferentes estilos, experimentou novas combinações musicais e consolidou um estilo próprio reconhecido pelo público. Paralelamente, crescia sua atuação como mentor e líder espiritual. Durante muitos anos, Davi Fantasini dedicou-se ao cuidado de pessoas, à formação de vidas e ao serviço com entrega e responsabilidade. Para ele, música e propósito sempre caminharam juntas. Com o passar do tempo, novas ideias surgiram, novas inspirações se consolidaram e um novo momento criativo se estabeleceu. Davi Fantasini iniciou uma fase de renovo artístico, apresentando trabalhos que refletem maturidade, profundidade, uma paz construída ao longo de anos de caminhada. Hoje, Davi Fantasini segue cantando, servindo, compondo, ministrando e inspirando com a mesma intensidade que o acompanha desde a infância. Sua história é marcada por evolução, constância e fé. Uma trajetória que continua ecoando, porque quando Deus usa uma voz, essa voz se torna caminho. A voz de Davi Fantasini continua viva e continua tocando vidas. Milagre, que maravilha. Ei, Jesus maravilhoso. Olha, você viu aí o que aconteceu. Estávamos aqui em off aqui,
Eu já quero pegar esse gancho aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, aqui querido. no Noite com os Adoradores de Deus. Se quiser dar uma saudação para quem está em casa, Boa nos noite. assistindo, fique à vontade. Ô, meus queridos, muito obrigado pelo convite, obrigado por nos receber na sua casa. Tava meio sumido, né? Bastante sumido, mas estou de volta e graças a Deus aqui pronto para continuar fazendo a obra de Deus. Com certeza, e vai continuar. Nós estamos aqui batendo isso. Eu queria até pegar esse gancho, esse clipe, né? Sim. Essa live que você acabou de cantar aí no VT. Ele estava me contando aqui que ele ele ia ser entubado. Eu queria que você falasse desse milagre, né? Como foi isso, rapaz? Logo no finalzinho já da pandemia, eu contraí o Covid pela segunda vez. A primeira vez foi bem fraco, fui assintomático. A segunda vez eu fiquei muito ruim e fiquei de cama, tive que alugar balão de oxigênio em casa. E aí, pastor, me enganaram, mentiram pra mim. Olha aí. Um médico lá da nossa igreja que eu pastoreava falou, pastor, nós vamos lá no hospital rapidinho fazer um exame e volta. Porque eu sabia que os homens da minha idade, 85% dos homens da minha idade que eram entubados não voltavam da intubação. Exatamente. Porque era muita gente sendo entubada. Então, não tinha profissional suficiente para fazer a intubação do jeito correto. E aí o que acontecia é que muitas pessoas vinham a óbito. Sim. E eu não queria ir para o hospital. Me levaram e me deixaram lá. Eu fiquei 7 dias, menos de 60% do funcionamento pulmonar. Rapaz. Pronto para ser entubado. Aí um pastor muito querido amigo meu, Davi Rebolo, me ligou e começou a orar comigo, me mandou mensagem. A gente passou a madrugada, assim, eu escutando a oração dele. E no dia seguinte, pastor, que eu ia ser entubado, eu acordei bem, não tinha mais sintomas nenhum. Fui liberado, tive alta. 3 dias depois da minha alta, eu estava gravando essa live que é produção do Doninha maravilha. e do Roberto Osti, né? Toda essa parte de vídeo, de fotografia do Osti. E ele no dia, toda hora, eu cantava uma música, ele falava, o senhor tá bem, pastor? O senhor tá bem, pastor? Porque eu tava muito ofegante ainda, Entendi. né? Meu pulmão tava bem carregado. Você estava usando até a bombinha. Cantava usava a bombinha. Cantava uma música, fazia uma bombinha, Olha cantava aí. outra música, fazia outra bombinha. Então foi com muita dificuldade. Essa live foi um milagre, assim, pra mim é um marco. O resultado que ela ficou. E tive a participação aí da minha banda, né? Que é o trio que me acompanha, o batera, o Ellison. No baixo, o Ed Menezes, e no teclado, o Aildes Diniz. E no saxofone, o Esdras Galo, que é um ícone da música gospel brasileira, né? E o Cacau Santos, né, na guitarra. Santos. O Cacau é um querido, né? Um homem de Deus. E toca muito, né, pastor? Então, Muito. foi uma alegria ter gravado essa live, 45 minutos cantando. Foi um milagre, pastor. Coisa que só Deus mesmo para fazer na vida da gente. Que maravilha, rapaz. Que Deus possa abençoar. Você vê que o testemunho, né? Quando Deus tem propósito, Ele não falha. É verdade. Esse Deus é tremendo, Ele é demais. Que bonito esse a Deus. testemunho aí. Agora, você começou muito cedinho na música, né, Davi? Com quantos anos você lembra, explicitamente, com quantos anos você realmente deu o seu pontapé inicial, o instrumento, como foi cantando? Pastor, a primeira lembrança que eu tenho minha, assim, foi com 3 anos de idade. Minha mãe me deu uma guitarrinha de plástico verde e a gente frequentava um restaurante italiano, né? Tudo família italiana, saía pra comer e tinha aquela banda tocando música italiana ao vivo. E eu subia no palco com a minha guitarrinha e ficava tocando ali. Ali, o próprio pessoal da banda falou assim, olha, esse menino tem talento pra música. Olha aí. Com 5 anos, minha mãe me colocou num conservatório, Franz Liszt, que é da professora Léa Nascimento. Ela é mãe do Robson Nascimento, Correto, cantor. sim. E aí cresci com ele e estudei violão clássico muitos anos, por 10 anos. Depois, com 18 anos, eu descobri o saxofone. E aí entrei na Orquestra Filarmônica Ebenezer, da Assembleia de Deus Impo Brasileira. Ali conheci o maestro Jeremias Oliveira Rufino. Me ensinou muito de música, me ensinou muito da postura do músico. E aí, da orquestra, tocando saxofone, eu fui para Renascer, conheci uns meninos e montamos uma banda de reggae. Olha aí. Uma banda de reggae, junto com um camarada chamado Rinaldinho, em 94, pastor. E aí ali começou, na Renascer de Perdizes, o Rinaldinho querendo evangelizar através do surf, e a gente querendo tocar, e ali juntou o Praise Machine, que era uma banda de reggae, com o movimento Bola de Neve, que era um movimento evangelístico. Dali cresceu a igreja, cresceu o Bola de Neve, cresceu o Praise Machine. Nós viajamos o Brasil inteiro tocando reggae, pastor, ganhamos muita alma para Jesus. Que maravilha. Você chegou a liderar, né, essa banda aí, né? Essa Praise Machine. Sim. Em 86 a gente gravou o primeiro disco. Nós fomos a música mais tocada na rádio,
que era o toque. E mexe, mexe, mexe comigo. E mexe, mexe, mexe com meu coração. Era um samba reggae, né? Tocou muito, foi a música mais tocada nas rádios em 96. E aí a gente viajou o Brasil inteiro pregando evangelho, era uma banda de evangelismo. Então a gente se apresentou em trio elétrico na Bahia, a gente se apresentou em teatros, em muitos lugares, que talvez uma banda gospel tradicional não entraria. Então a gente pôde pregar o evangelho em muito lugar, por conta do reggae, daquela descontração. E, poxa, foi uma escola o Praise Machine, né? Crescendo junto com o Bola de Neve. E depois, junto com o Apóstolo Rina, né? Começamos a Igreja Bola de Neve em 99. 99, andando junto com ele desde 94. Olha que maravilha. E você aí foi empossado pastor. Isso aí entre 98 e 99. 99 eu era diácono. Diácono. Depois, 2005, eu me casei com a Paula. Né? Conheci a Paula em Guaíra. Mulher que Deus escolheu para mim. Que maravilha. Eu costumo dizer que ela não é a mulher dos meus sonhos. Ela é a mulher que Deus sonhou para mim. Que legal, bonito isso. E aí, casamos em 2005. Nós namoramos, noivamos e casamos em 8 meses. Quando eu a conheci, ela tinha um namorado. Eu voltei para casa, fiquei 1 ano orando, esperando em Deus. 1 ano depois eu voltei a ministrar na igreja dela e aí ela estava solteira. Olha aí. E aí propus ela em casamento e nos casamos, voltamos para São Paulo e logo em seguida conheci o Wesley Ross, gravamos o disco Tempo de Restituição. Depois eu gravei o DVD em 2007 no estúdio do Paulinho. Né? Paulinho, que é um grande diretor de vídeo, de cinema. E depois de 2007, 2008 para 2009, assinei com a Graça Music. Que maravilha. Ficou um tempo conosco, Fiquei viajamos juntos. Muito. Por esse Brasil aí, cantou. O missionário curtia muito quando você cantava lá. Canaã. Canaã, muito legal. É verdade. O que ficou de experiência, porque muitas trajetórias nossa marca, né? Com essas viagens, com o seu contrato com Graça Music, com as viagens como missionário, o que realmente mais marcou no seu ministério? Pastor, duas coisas me marcaram muito. A seriedade da igreja e da gravadora no caráter. Pastor, até hoje eu recebo royalties, direitos autorais da gravadora. Sim. Às vezes cai na minha conta 50 centavos. Você fala assim, isso é honestidade. Olha, rapaz. Porque para que depositar 50 centavos na conta de uma pessoa por a venda de um disco? Quem faz isso hoje em dia, pastor? Não faz. Então eu falei, aí tem caráter, aí tem honestidade. E a disposição do missionário. Todas as manhãs saindo para caminhar, fazer seu exercício, alimentação sobreregrada. E assim, a simplicidade. Eu vi a simplicidade de um homem de Deus, que serve a Deus, sabe? Que está fazendo a obra por amor a Jesus. É um missionário e o pastor Jaime também, são duas pessoas que eu respeito demais. Dois abençoados. Abençoados, assim, que dá um orgulho de dizer, eu os acompanhei, estive com eles, fiz parte dessa história. E voltando agora para a carreira, né, pastor? Maravilha. Voltando agora, quem sabe não volto para Graça Music? Oxente, por que não? As portas estão abertas. Eu sei. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos com música boa agora, essa canção eu dedico a você, amigo de Deus. Não sai daí não, porque ainda tem muito mais. Se liga, canta com Davi Fantasini, amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
melhor, nada melhor. Não há nada melhor, nada melhor. Não há nada melhor. Jesus a cura, a restauração da tua saúde, que todo mal vá embora da sua casa, da sua vida, que toda enfermidade seja destruída pelo poder do sangue de Jesus. E eu declaro sobre você e sobre a tua família toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, pois não há nada melhor que Jesus. Meu bom pastor, Olha, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Agora, o interessante é que essa canção é do nosso amigo, né? O estimado e admirado Ademar. Do Ademar e do Kleber Ferraz. E Kleber Ferraz. Qual a importância dessa canção no seu repertório? Pastor, essa é uma canção que sempre falou muito comigo. Cantava, louvava na igreja e tal. E aí é uma canção que eu queria gravar, mas eu não tinha letra, porque hoje a gente tem internet, você digita lá no Google, sai a letra. Tudo lá. Nessa época, não era fácil, assim, não tinha esses aplicativos, não era tão fácil. Não era. E aí eu fui numa igreja e um pastor me pediu assim, escreve a letra dessa música que você estava cantando. E eu cantei uma outra música e eu me dei o papel. E eu escrevi a letra da música que eu cantei no louvor. Quando eu virei, tava a letra do Amigo de Deus. Olha. Eu falei, pastor, eu preciso dessa letra, posso levar esse papel embora? Pode. E aí eu fui descobrir que era do Ademar. Ademar de Campos. Né? E eu tive a alegria, né, de ter essa liberação para regravar essa música. Maravilha. Eu gravei esse disco em 99. Comecei a gravar ele em 98, 99, 2000 ele ficou pronto. Levei 3 anos para gravar esse disco, pastor. Olha. Eu não tinha dinheiro. Era batalha, era uma... E na época o estúdio era caro. Muito. Era por hora. Exato. E não era digital, era analógico. Meu Deus. Era naquelas fitas de ADAT, que é igual fita de videocassete. Errou, Eu já tinha era. 32 fitas. Não que podia tinha que- errar, né? Não podia errar. Errar era o técnico de som ali, que era o copia e cola, era o cara que tinha que ser bom. Muito. Muito. E aí eu gravava de madrugada, porque era que o estúdio do meu amigo ficava livre, ele me ligava, falou, ó, 3 horas da manhã o estúdio não vai ter ninguém, pode vir. Aí eu lá gravava. Aí os amigos ajudaram. Então, por exemplo, quem fez toda a parte de programação de batera, de cordas, foi o Gera, que é produtor do Oficina G3, Correto. grande produtor. Quem fez toda a parte de cordas e teclado, Dudu Borges, que hoje é o VIP, né? Que faz as estrelas, ele Exatamente. que fez esse disco. Guitarra foi o Déio Tambasco, contrabaixo foi o Robinho Tavares, que hoje é né, tocou com a Edmota, Sim, tocou com todo mundo. Então, assim, os amigos me ajudaram, foi uma coisa que um amigo mixou, um amigo masterizou, e eu tava com muita dificuldade para lançar esse disco. E eu não tinha como, a fábrica era caro, tinha que fazer mínimo de 1000 cópias na 1000 época. cópias, me lembro É, disso. e eu não tinha dinheiro, pastor. Então o que eu fiz? Eu descobri, e estava na época da pirataria, eu descobri que pirataria não é a mídia que você faz, é quando você rouba o Exato. produto de outra pessoa. O produto era meu, o fonograma era meu, então eu podia reproduzir da forma que eu quisesse. Sim, sim. Então o que eu fiz? Eu fui na Santa Ifigênia, comprei uma pilha de CD virgem, Correto. no computador comprei um gravador e eu mesmo fazia. Gravava em casa o CD
E aí eu punha na caixinha, comprava a caixinha. Fazia tudo bonitinho. Capinha. Mandei fazer uma capinha depois, um encartezinho. E eu não tinha dinheiro para tirar foto, pastor. Aí eu fui num fotógrafo profissional, falei assim, amigo, eu pedi uma foto para capa pro meu disco. Quanto que é? Aí eu falei, R$2.000. Na falei, época, meu Deus, na época. Aí eu falei, não tenho, eu tenho R$50, o que dá para fazer com R$50? Dá para tirar uma foto. Aí ele falou assim, faz uma cara aí. Aí eu fiz uma cara e tirou. Ficou tão ruim a foto, tão ruim, que a capa original do Amigo de Deus, você vai, se ainda tiver em algum lugar, é metade só do meu rosto, porque metade ficou tão ruim que a gente botou uma sombra, assim, sabe? Que legal. Então teve que dar uma Teve que criar, teve que fazer uma criação. Teve que fazer uma criação. E nesse caso aí não caracterizou a pirataria porque a matriz era sua, minha. a sua música. Era minha. Como você falou, a pirataria seria se você pega e copia e Produto de vende outra de pessoa, outra obra, mas nesse caso ficou valendo. Agora em 2002 aconteceu um fato aí tremendo, porque você passou realmente a ser conhecido no país num reality show Fama. Como foi essa fase e como Pastor, você chegou até lá? Foi Deus que me colocou lá. Eu recebi um convite, era a segunda edição do programa, era só para convidados. Eram alunos de professores muito renomados que eram convidados para participar. E eu estava estudando com uma professora muito renomada na época e ela me falou desse concurso e eu falei, não vou. Eu não vou lá na Globo porque eu não canto música fora da música cristã, não vou. E eu recusei. Eu fui para um retiro com alguns pastores, amigos meus, eu na época não era pastor, e eles me convidaram, fiquei 3 dias de jejum. Aí você imagina, pastor, um cara igual eu, que pesava 150 quilos, comia 3 pizzas inteiras. Era E pesado. para um jejum de 3 dias, é milagre, só aí já é milagre. Me lembro. É. Era fofinho. Era fofinho. E aí, nesse terceiro dia de jejum, o pastor falou assim, Deus está me dando uma palavra para você. Deus me disse que você recebeu um convite e você não quer aceitar, mas é plano de Deus para sua vida, aceita. Pois eu fui lá na Som Livre, lá na Berrine, gravei uma fita, cantando uma música lá do Ed Mota, e mandei a fita de vídeo. Um dia eu estava dormindo, me ligaram de madrugada, vem para o Rio de Janeiro que você passou na primeira seleção. Cheguei lá, tinha 32 cantores, a gente ficou 2 semanas num hotel sendo avaliados, e quando terminou, eu fazia parte do elenco do Fama, da Rede Globo, segunda edição. Olha, pastor, o convívio lá dentro foi muito bom. Eu não ganhei o programa, e hoje eu falo abertamente assim que realmente eu fui roubado, porque eu ia para a final, eles mudaram as regras do programa na hora ali, depois eu fiquei sabendo, para eu não ir para a final, porque se eu fosse para a final o público ia votar em mim, e eu perdi, fui eliminado na semifinal. Hoje eu entendo, pastor, que não era plano de Deus Com certeza. que eu continuasse. Provavelmente eu ia seguir uma carreira não gospel e talvez estaria perdido hoje. Mas Deus me resgatou. E daí eu comecei a pregar, porque eu comecei a ir nas rádios, TV, e eu comecei a pregar. E ali eu comecei a pregar o evangelho, como um evangelista, comecei a levar pessoas a Jesus, e o meu testemunho impactou muitas pessoas. Que legal. E aí me veio já proposta para a gravadora, e aí as coisas começaram a acontecer. Então foi um destravar de Deus na minha vida, o Fama me trouxe muitos bons frutos. Que maravilha. Nós vamos agora, mais uma vez, essa canção, essa paz, foi o que ele sentiu quando realmente num reality show não deu certo. Foi a paz. E ele vai apresentar agora com a sua voz, com o seu violão. E eu quero chamar mais uma vez aqui no palco dos adoradores de Deus, Davi Fantasini, com essa canção, Essa Paz. Que você também receba essa paz. Canta para nós, Davi Fantasini. Essa música está baseada em Abacuque. As circunstâncias não definem a paz do nosso coração. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo o meu Senhor. Não olho circunstância, não, não, não. Olha o seu amor não me guio por vista. Alegre estou, não olha circunstância, não, não, não. Olha o seu amor não me guio por vista. Alegre estou, e ainda que os campos não floresçam e que a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar. Não há circunstância, não, não, não. Olha o seu amor não me guie por vista. Alegre estou, não há circunstância.
tristeza, não, não, não. Olha seu amor não me guie por vista. Alegre estou. Não, não, não. Olha o seu amor não me guie por vista. Alegre sou. Não olha sua distância, não, não, não. Olha o seu amor não me guie por vista. Alegre estou. Que maravilha! Já dizia aí um certo apresentador, quem sabe faz ao vivo. Violão abençoado, afinadíssimo, interpretação abençoada. Esse é o Davi Fantasini, nós estamos recebendo ele com muita alegria e eu tenho certeza que está abençoando a sua vida. Você lembrou do Davi? Você lembrou? Tem uma canção que o missionário pediu, eu vou para Canaã, eu vou para Canaã. Oh, lembra disso? O missionário pedia pro Davi correr, vai lá todo mundo. E o povão todo ali, 10, 15 mil pessoas, todo mundo andando para um lado, andando para o outro, que bacana. Era muito legal. Muito legal, uma fase muito boa, fase de aprendizados para nós, né, Davi? Eu tenho certeza que Deus, ele realmente, ele é um Deus que faz tudo certo e é só... No tempo certo. No tempo certo. Eu me lembro quando a gente esteve em São Luís do Maranhão juntos, nossa, cantando lá. Foi muito legal aquele evento. Muito, muito. Agora você também ficou um tempão aí, foram muitos anos servindo ali na Bola de Neve. Sim. Como esse período aí, ele moldou o seu olhar como um pastor e como um artista, porque lá você foi assumir a igreja, então é totalmente diferente dos eventos, dos shows. Agora era o pastor, responsabilidade de ministrações, de outro tipo de consagrações, de orações e buscar as revelações divinas. Conta pra gente como foi essa fase. Claro, eu tinha já assinado com a gravadora e aí estava fazendo já o primeiro disco, pastor. E o apóstolo Rina me chamou e falou assim, eu estava orando e Deus me deu uma visão. Deus me mostrou um cajado pastoral na mão de vocês como casal. E se preparem que em breve vocês vão assumir uma igreja. Eu falei, amém, apóstolo. E aí depois de um tempo, uns meses, ele me chamou e falou, eu preciso de um casal para Sorocaba. E eu falei assim, apóstolo, eu não posso ir. Eu acabei de assinar com a Graça Music. Não posso me ausentar. As duas coisas são muito difíceis de conciliar, porque a gente viaja muito como cantor. E o pastor, ainda mais começando uma igreja, não tem como viajar. E aí... já estava gravando o primeiro disco, estava finalizando o primeiro disco, e ele sempre insistindo nisso. Pastor, eu me lembro que eu fui cantar numa igreja em Osasco e eu tive um problema nas cordas vocais e eu fiquei sem conseguir cantar. E aí fui a um especialista na USP, uma bancada de 6 médicos, é um ambulatório só para profissionais da voz. E aí eles constataram que eu tinha um cisto nas cordas vocais, um pequeno tumor que ele inchou. E como a minha técnica é uma técnica que usa muita pressão sonora, esse cisto ele fistulizou. Então ele saiu uma secreção. Era um pigarro que eu sentia e as minhas cordas vocais não vibravam. Então não saía som da minha voz. Então eu cantava 1, 2 músicas e aí o cisto inchava e as cordas não vibravam mais e minha voz sumia. Liguei pro meu apóstolo, ele falou, glória a Deus. Olha. Falei, como glória a Deus, apóstolo? Ele falou, pendura a chuteira. Deus está mandando você pastorear. E eu falei não pela segunda vez. E aí eu me lembro que eu estava ministrando de algumas igrejas, que eu ainda tinha compromissos, conseguia cantar 1, 2, 3 músicas, depois a voz sumia. Aí eu andava com o inalador, fazia uma inalação, voltava a voz. E enquanto eu ministrava, pastor, o Espírito Santo me perguntava, Davi, tu me amas? E eu chorava e respondia, tu sabes que eu te amo. Ele disse, então apacenta as minhas ovelhas. Forte isso aí. E aí eu entendi que era Deus me tirando da música. Me tirou, literalmente me tirou da música. Ele teve que lhe chamar a atenção. Teve. E aí, olha, eu me emociono.
Por isso que algumas pessoas perguntam, você se arrepende? Nunca, jamais. Claro, jamais. Não fui porque quis, fui porque fui arrastado com cordas de amor. Ele foi usado por Deus, o apóstolo. Foi. Né? Deus colocou você no coração dele e Deus tinha esse propósito para a sua vida. E ali, pastor, cresci muito, aprendi muito. Algumas pessoas dizem que o pastoreio é sofrido. É, pastor. Sim, sim. É solitário? Tem tudo isso. É guerra. Mas tem muita coisa boa. Tem muito momento bom, tem muito testemunho para contar, muitas curas, muitas irmãs com endometriose que não podiam ter filhos, que hoje estão com seus filhos. Então a gente teve muito milagre, muita cura, muita enfermidade, muito do que eu aprendi com missionário vendo administrações de cura. Com certeza. Muito do que eu aprendi coloquei em prática. Então assim, esses 17 anos pastoreando, nós plantamos 10 igrejas. E trabalhamos muito, eu e minha esposa. Lá em Sorocaba tivemos o Davi, que é meu primogênito, hoje está com 14 anos. Davizinho. E hoje, o Matheus, com 10 anos, está aqui hoje assistindo a gente, veio com o pai hoje, acompanhando a gente. E aí, 17 anos, pastor. Nós tivemos muito bons momentos, muitas alegrias, graças a Deus. E como o senhor falou, hoje eu conheço o cantor indo na igreja cantar, mas também conheço da realidade da igreja recebendo o cantor. Então, minha visão hoje é muito mais ampla, né? Eu tenho uma visão muito mais completa do que eu tinha antes de tudo isso. E hoje você está me contando aqui, você se tornou um expert em pizza, rapaz. É verdade, olha. é verdade. Então, quer dizer que Deus é um Deus que jamais nega bem algum, como diz o Salmo 84:11, que Ele é a glória do Senhor, Ele não nega bem algum aos que andam na retidão, né? É verdade. Você tem andado nessa retidão e Deus fez essa maravilha. Conta pra gente essa nova fase aí da sua vida. Eu voltei para São Paulo a pedido do apóstolo Rina, né, por conta do seu afastamento, para ajudar na igreja sede. Depois do seu falecimento, inclusive eu estava presente, ele literalmente faleceu nos meus braços. Poxa. Eu estava de moto. Né, eu que desci da moto, eu que fiz os primeiros socorros. Você estava junto com ele? Sim, ele morreu sentado no meu colo. A moto capotou várias vezes, ele fraturou o tórax e perfurou o pulmão. E o médico que atendeu ele, eu fui ao hospital, conversei com o médico que atendeu ele, ele falou que ele não ia resistir. Ele perdeu muito sangue, tinha muito sangue no pulmão e Deus o levou. Né? E eu tenho orgulho de dizer que eu fui fiel, fui leal até o último suspiro de vida do meu apóstolo. E para mim não fez mais sentido continuar, né, na denominação, nos desligamos, já tem 1 ano. E aí, orando a Deus, eu já faço, sou de família italiana, já cozinho, faço macarrão do tio. E eu me lembro daquela mesa maravilhosa que a família sentava para comer. E aí eu falei assim, vou fazer pizza. E comecei, pastor, fui me aprimorando. Hoje faço uma pizza com receita italiana, de longa fermentação. Falei pro senhor, né, a gente faço eventos nas casas. Estava no evento de um casal muito querido, o Dr. Tássio, doutora Clécia, um beijo no coração. Recebemos convidados ilustres lá. E aí, inclusive dos meus novos pastores, que é o pastor Tiago e o pastor Rebeca, que nos pastoreiam hoje lá em Alphaville. Que maravilha. E chegaram alguns médicos e falaram assim, estamos de dieta, não faça muitas pizzas. Falei, doutor, o senhor nunca comeu uma pizza igual essa? E olha, teve um momento ali que minha esposa estava ajudando ali, fazendo as pizzas, servindo, e ele falou assim, meu Deus, eu nunca comi tanto assim, ele já tinha comido 12 pedaços de pizza. Então é uma pizza diferente, ela é muito mais digestiva, mais leve, saborosa. Que maravilha. E vamos conhecer, vamos conhecer. Meu convidado, estamos abrindo um restaurante em Alphaville, lá no Alpha Shop, ali na Alameda Rio Negro. Você é meu convidado, ali o senhor não paga, viu? Rapaz, vou ter que levar minha família. Por favor. São 7 netos. Pode? São 4 filhos, genro, rapaz, são 50 afilhados. A gente fecha o restaurante de Deus só para vocês. Vamos convidar, vamos lá visitar. Vamos sim, vai ser uma bênção onde fica ali, agora atualmente você reside em Barueri. Isso, eu estou morando em Barueri e abrindo o restaurante. Semana que vem já estamos em funcionamento, testando massas, testando os molhos. Que maravilha. Aquela agitação da cozinha, eu e minha esposa se alegrando, né, e fazendo o que a gente gosta. Né, que é cozinhar, e a cozinha é servir. Isso é importante. Sempre servindo. Sempre servindo. Vamos fazer o seguinte, falando em pizza boa, me deu até fome, mas nós vamos para o intervalo comercial. Eu vou para o intervalo comercial com você cantando o poder da fé. Mas não sai daí não, que ainda tem muito mais Davi Fantasini aqui no Noite com os Adoradores de Deus, tá bom?
canta conosco, fica ligado conosco. O poder da fé, Davi Fantasini. Creio em ti, sem nunca te ver. Creio em ti, sem nunca tocar em ti. A minha fé me faz ver o que ainda não existe. Eu posso enxergar. Eu faço existir aquilo que eu só posso sonhar. Tenho em minhas mãos poder pra conquistar, poder pra possuir aquilo que pela fé eu determinar. Tenho em minhas mãos poder de realizar aquilo que até eu, humano, não vejo como concretizar. Essa fé que faz o fraco vencer, que faz o soldado ferido lutar. Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome. Que venha teu reino, tua vontade seja feita, assim na terra como ela é feita nos céus. Assim na terra como ela é feita nos céus. Dai-nos hoje nosso pão e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Que maravilha! Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus, recebendo ele com alegria, Davi Fantasini. E que balanço legal essa canção aí. Legal, hein? né, pastor? Que é isso? Diferente. Muito diferente. E toda vez que Olha alguém aí. fala da canção do Pai Nosso, o Ah. que todo mundo imagina? Uma música lenta. Lenta, aquela- para. exatamente. Eu falei, não, vou fazer diferente. Boa E aí ideia. fui buscar referências fora, fui escutar coisa fora. Que bacana. Chamei um produtor chamado André Luz. André Luz. Muito bom. Falei, cara, você consegue fazer assim, desse jeito? Eu consigo.
o Cleverson na batera, que é um Muito bom, baita, muito o bom. Ed Oliver na guitarra, Muito bom. o Ed Menezes no contrabaixo e o André Luz nos teclados. Só gente boa. Só gente boa, pastor. Só gente fera. Agora, quando Deus dá para você as composições, que essa composição é sua, ele já te dá com as ideias de balanço? Ou acontece, já dá, porque Deus é um Deus completo. Sim. Como é que funciona? Geralmente, quando Deus me dá uma composição, eu já mais ou menos sei como ela vai ficar. É muito raro eu mudar o arranjo. Boa. Essa música veio de um ensaio. Olha aí. Eu estava ensaiando com a banda, a gente não ensaia com muita frequência, Sim. e a gente se reuniu para fazer um ensaio e falou assim, galera, vamos compor uma música nova, estou pensando em fazer uma coisa assim, com essa frase, a letra do Pai Nosso, abri a Bíblia, e falou, aqui, esse acorde, e assim, ó, aí me veio a frase, aí eu fui lendo o texto, fui cantando, adaptando a melodia, e no ensaio a música foi surgindo. Que legal, que bacana. É um padrão que Deus te deu. Agora, agenda aberta, agora Com certeza. voltando ativa. Produtora nova, a Osti Produções está cuidando da minha agenda, da minha Boa, carreira. maravilha. Toda a parte de criativo, o Instagram. Eles fazem a gestão do Instagram, que é algo que eu preciso muito, pastor, porque eu tenho a gestão de um restaurante. Sim. Em nome de Jesus vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Quero ter aí várias unidades Claro, espalhadas pelo país. Deus vai lhe ajudar. Então, essa minha nova fase empreendendo, não tem muito como eu ficar muito no Sim, Instagram. sim. Então, eu tô sempre ali. Ou eu tô fazendo uma massa, ou eu tô fazendo um molho, ou eu tô fazendo as contas, a contabilidade do restaurante. E aí, a Osti Produtor me ajuda demais nessa legal. parte artística. É alguém que tem me dado um grande apoio. É quem fez o meu clipe novo da música Essa Paz. Sim. Se o senhor não assistiu, quero já te mandar o link para você assistir. Vou assistir, Esse com clipe ficou certeza. legal, porque a gente levou a banda para um estúdio, eu quis fazer uma coisa diferente. Então a gente pegou as imagens do making off. Então Boa. não é aquele clipe da banda tocando. Sim. Tem, mas a maior parte é a gente batendo papo, É uma coisa descontraída. É bem Muito descontraído, legal. uma coisa diferente para a pessoa assistir e falar, cara, que coisa legal. Isso humaniza o clipe. Muito. Essa coisa mais descontraída, onde ninguém está preparado, onde não tem pose, todo mundo trocando ideia, humaniza muito Inclusive, legal. o Osti, que é o diretor de vídeo desse clipe, levou os filhos para legal. ajudar. Meus filhos estavam Olha lá, aí. os filhos dele também. E aí tem uma cena assim que passa a menina dele ajudando, passa o menino dele. Falei, não, coloca. Boa. Mostra as crianças. Exatamente. Deixa ver que a família estava lá, que a gente estava junto, se divertindo. É a parte divertida, né, pastor? Que legal, muito bom. O Salmo 45, o salmista, ele finaliza no final do texto, ele fala, o meu coração ferve com palavras boas. Eu falo no tocante ao rei. Agora que eu vou chegar nesse assunto, a minha língua é a pena de um destro escritor. Destro quer dizer habilidoso. Habilidoso. Um destro escritor habilidoso. A língua eu entendi aí porque antigamente não tinha caneta esferográfica. Era um tinteiro e ele colocava e escrevia. Então a nossa língua é a pena de um destro escritor. A nossa língua é a nossa caneta no mundo espiritual. verdade. Por que eu estou falando isso? Porque você também é um escritor. Eu Sim. queria ver agora, queria que você pastor. apresentasse essa beleza aí, tá aí esse Pastor, livro aí. ó, esse é seu presente. Olha aqui, Código Josué, gente. O papel da igreja Vê aqui, pós-pandemia. eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o livro. Eu creio que é o primeiro de muitos Amém. outros que vão vir, né? Tô preparando o segundo já. Olha que legal. Hoje tá aqui, ó. Eu vi o produção, viro para três. Aí. Aqui, produção, aqui, ó. Esse livro é um livro forte, Aqui, viu, ó. pastor? Maravilha. Ele fala de uma necessidade que a igreja dos nossos dias precisa Boa. estar Eu atenta. vou comer isso aqui, rapaz. Ó. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar que então. Esse aqui já é. Esse é produção, você pode tirar o olho aqui, a produção já está dizendo assim, então. Não, isso aqui já é do Fernandes Lima. Tem para produção também. Olha aí, tá vendo? Já tem para produção. Ronaldo. Olha, tá vendo? Tem para produção e que Deus abençoe. Agora, prefácio profeta Davi Rebolo. Rebolo, que Deus te abençoe. Conta para mim e para a gente, né, que está em casa, como foi essa inspiração e por que foi incentivado por alguém, porque normalmente as pessoas incentivam, porque Sim. você não escreve um livro, as pessoas me incentivam muito, porque você não escreve, porque eu tenho a minha história é uma história de superação Sim. de drogas e etc. Sim. Mas tem que vir do alto no meu Claro. caso. E como foi essa inspiração para escrever essa beleza aqui, Código Josué? Pastor, 2 anos antes da pandemia, Deus me deu uma série de mensagens que fala sobre as festas bíblicas. E são 3 festas principais, que é Páscoa, que é Pessa, Shavuot,
que é Pentecostes, Correto. e Sucote, que as pessoas erroneamente chamam de tabernáculos, mas a palavra Sucote é cabanas. Cabanas. Que elas falam o Sucote são o Sucá, são as cabanas que Israel morou no deserto por 40 anos. E elas eram muito frágeis. Não tinha como aquelas pessoas resistirem ao sol do deserto, ao frio à noite. Então, Deus protegeu Israel por 40 anos com uma coisa chamada kavod. Kavod no hebraico era aquela manifestação física que a Arca da Aliança trazia. A Deus se manifestava ali na Arca. A Arca era a presença de Deus palpável. Correto. Aquilo é chamado de kavod, glória pesada, é a glória com peso. O kavod se manifestava como fogo à noite e como fumaça de dia. Cobria e protegia o povo, também trazia força na batalha. A Bíblia diz que um homem lutava como 1000, 1000 lutava como 10.000. Então, o kavod é um presente de Deus para a igreja que a igreja ainda não descobriu. A igreja clama pela glória de Deus por muitos anos, mas a igreja não conhece a glória de Deus. A glória de Deus é diferente da unção do Espírito Santo. Ela é palpável. E o kavod é algo que a igreja, dessa temporada que nós estamos vivendo pós-pandemia, precisa vivenciar e precisa buscar e experimentar. É o kavod que vai nos conduzir nesse final de deserto a caminho da nossa Canaã celestial. Maravilha. A igreja precisa entender isso para que ela não se torne irrelevante. E Deus me deu 1 ano e meio, 2 anos de mensagens sobre isso, que eu fui pregando ao longo dos domingos na igreja. E aí minha esposa dizia assim, você precisa escrever um livro. E eu sempre falava, imagina, eu não sou escritor, eu só estou pregando, você precisa escrever um livro. E aí eu peguei todas as gravações, e inclusive é uma dica, entreguei para uma Ghostwriter. Ghostwriter, ela faz isso. Ela pega a sua história, ela ouve, ela grava a sua história, o seu testemunho. Que legal, hein? Ela ouviu as minhas mensagens, ela transcreveu, me passou, eu fiz uma apuração e junto nós escrevemos esse livro, né? Então, esse livro é uma série de mensagens que Deus foi me dando há alguns anos e eu só entendi o título depois da pandemia. Porque eu entendi que a pandemia era uma chave de mudança de uma nova estação que a igreja precisa entrar, porque assim como Israel não sobreviveria no deserto se não fosse o kavod, a igreja cristã não vai sobreviver a esses tempos que nós estamos vivendo, onde o mal e a iniquidade têm se multiplicado muito, sem essa presença pesada de Deus. Exatamente. E depois da pandemia, muitas pessoas recuaram. Com certeza. As igrejas, não é que as igrejas estão perdendo, são as pessoas. Em Mateus 24:12 declara uma iniquidade. É uma iniquidade multiplicada que faz com que o amor de muitos se esfrie. Sim. E a coisa era tão séria na época da arca, que o negócio era tão sério que tinha os levitas, as pessoas faziam tudo certinho, ninguém podia tocar. Era tocar, morrer. A glória de Deus é algo que Tremendo. exige santidade. Exige. E aí a gente entra numa outra questão que é o que é santidade. O livro fala sobre Muito isso. bom. É um livro bem Vou aprender muito interessante. sobre isso. Amém. Vou aprender muito e eu tenho certeza que também vou passar isso para frente. Amém. E vou instruir os nossos irmãos. Você sempre transitou entre música, liderança, espiritualidade. Como mantém equilíbrio entre essas áreas sem perder essa identidade que é notória, né? Quer dizer, uns 15 anos que a gente não se vê, a essência é a mesma. Né? Não perde a questão do tratar, do falar, né? As lembranças que você tem das nossas viagens. Você fala isso com tanto orgulho de aprendizado e isso é admirável na sua pessoa. Como você realmente tem esse equilíbrio entre essas áreas sem perder essa identidade? Pastor, o equilíbrio entre as áreas, porque eu sou pastor, sou escritor, sou cantor, sou pai, sou marido, agora sou empresário, Maravilha. pizzaiolo, Oh, glória. cozinheiro. Eu aprendi com um camarada, um pastor chamado N. Cordeiro, numa palestra que fala de um livro dele, que chama Andando com Tanque Vazio, não sei se o senhor já leu esse livro. Ele fala sobre a crise de burnout que ele teve, né? Ele liderava muitas igrejas, ele abriu mão dessas igrejas por causa dessa crise de burnout. Em 2016 eu tive uma crise de burnout, que é um esgotamento físico, emocional extremo. Eu precisei ter um tratamento psiquiátrico, fui medicado, eu cheguei a um extremo mesmo de estresse, de cansaço.
E aí eu assistindo essa palestra, ele assisti mais de 20 vezes a mesma palestra, e ele fala sobre o equilíbrio. E quando você pega uma plataforma, uma régua, o que é o equilíbrio dessa... Imagina uma régua e o centro da vida. O centro da nossa vida é Jesus. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando uma coisa está pendendo demais e eu preciso dar atenção para um assunto, então eu corro e dou atenção para esse assunto, sou intencional naquilo, até que a vida volte ao equilíbrio e aí eu volto para o centro. Então, eu tenho sido intencional. Tem momentos em que eu precisei focar tudo na música, então eu fui intenso na música. Depois eu precisei ser intenso no pastoreio. Depois eu precisei ser intenso no treinamento de lideranças, formação de pastores. Então é ser intenso naquilo que o momento está te pedindo. Né? Como agora eu estou sendo intenso nos meus negócios. Preciso cuidar das minhas empresas, do meu negócio. Então eu estou sendo muito intenso nisso. Então o equilíbrio vem das várias áreas. Tem um amigo muito querido, o pastor Marcelo Bigardi. Como equilibrar 3 bolinhas? Dá para equilibrar uma de cada vez? Não, é uma de cada vez. Você joga uma para cima, cuida de uma, joga para cima. É assim, cada momento você dá atenção para uma coisa sendo intencional. Então tem momentos que você precisa ser intencional com a família. Gaste tempo com a família, cuide. Depois você volta. Então sendo intencional em cada momento. Mas a questão do continuar sendo a mesma pessoa, pastor, vem do sofrimento. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E o sofrimento me faz continuar sendo servo. O sofrimento me faz continuar sendo... eu vou usar a palavra humilde, porque humildade é quando você sabe quem você é. Claro. O apóstolo Paulo diz assim, para você sempre se colocar como menor do que o seu irmão, né? Nunca se enxergue maior do que alguém. Então, acho que as dificuldades da vida nos fazem baixar a cabeça e saber que a gente é só o jumentinho onde Jesus está montado em cima, né? Porque se a gente em algum momento achar que a gente que é a estrela, é aí que a gente perde a identidade. Já era, perdeu. É sentimento de superioridade, né? É uma coisa que realmente atrapalha a vida de toda pessoa, independente de crença religiosa, independente se é crente, se não é. Esse sentimento de superioridade significa que você se sente melhor, como Davi falou. E ninguém é melhor do que ninguém. Quando Deus fez o Adão, fez a Eva, mas todos com as mesmas capacidades, habilidades, não há questão de superioridade. Cada um na sua característica, Cada um né, pastor? com a sua... Como o apóstolo Paulo fala, um é orelha, um é mão, outro é pé, e um precisa do outro. Exatamente. E nada estaria completo se não fosse cada um no seu lugar. Então, quando a gente entende que a gente é pé, que a gente é mão, que a gente é orelha, a gente se porta daquele jeito e a gente continua servindo e sendo servido. E quem perde a postura de servo perde tudo. É verdade. O Paulo sempre nos seus inícios, né? Tanto o apóstolo Paulo como Pedro, servo. Paulo, servo. Nunca era Paulo, não. Paulo, servo. Pedro, servo. Então, é dizer, eu creio que a maior posição hoje que estima, que toca o coração de Deus, é de ser servo, né? Amém. O servo é aquele que serve. A Bíblia diz que o servo não ficará muito tempo na casa. Tem um filho, pastor, mas... eu tenho uma frase que eu digo assim, quem não serve, não serve. Não serve. Então, o que eu falava assim, irmão, você está servindo aqui na igreja? Quem não está servindo? Irmão, quem não serve, não serve. Exatamente. Davi, você gravou, rapaz, você lançou discos marcantes, cada um com a sua cor e mensagem. Qual projeto representa a sua essência de forma mais profunda? Ou não? Que pergunta difícil. Cada projeto mostra um momento da minha vida. Mas se eu pedisse assim, um que eu tenho muito orgulho, assim, alegria de mostrar ele para as pessoas, são 2 momentos muito marcantes da minha história e eu tenho alegria de mostrar essas músicas. Um é o Minhas Canções, na voz da Davi Fantasini. Kelly arrebentou. Porque eu vi uma liberdade ali de estilos, falei assim, puxa, eu vou aproveitar essa oportunidade. Peguei as letras do missionário e transformei ela em vários estilos, né? Dei esse colorido. Então ali você tem forró, tem salsa, tem world music, tem rock and roll. É um disco muito versátil, com arranjos lindos. Eu tenho ali colaboração de músicos assim excepcionais. Hoje são uns dos melhores músicos do mundo estão naquele disco. E Deus me presenteou com isso. Então, Minhas Canções na voz da Fantasini é um disco que eu tenho muita alegria de mostrar para as pessoas. E a live que eu fiz com o Roberto Tosti, né, para o Doninha. Sim.
que é aquela live onde tem o Cacau, onde tem o Esdras, Correto. que eu pude resgatar músicas da minha infância num estilo jazz, com aquele groove, que é uma coisa que eu gosto muito. Bastante. Então, assim, a gente está subindo aos poucos esses vídeos, que agora a gente está conseguindo os direitos autorais, porque hoje em dia, com esse avanço da tecnologia, os direitos autorais estão pegando, né, pastor? Então você não pode mais soltar, como antigamente, que o ator vai lá e né, quer bocanhar. Então, assim, alguns a gente teve, assim, facilidade, alguns irmãos liberaram, assim, de bom grado, porque sabe que a gente não vai ganhar dinheiro com isso, pastor? Com certeza. Né? Eu nem tenho, assim, tanta expressão na internet, assim, pra dizer que... Porque hoje em dia você precisa viralizar milhões de visualizações pra ganhar um dinheiro. Sim, e não sim. tem, eu não tenho essa visualização. Então, assim, não é um negócio que eu vou ganhar dinheiro, ninguém vai ganhar dinheiro com Ninguém isso. mais. A gente tem, assim, o prazer de colocar lá. Exatamente. Então, alguns entenderam, alguns estão mais, assim, resistentes, não quer abrir mão. Tem uns que estão pedindo uns valor meio salgadinho. Exatamente. Então, a gente está indo um pedacinho de cada vez. Mas essa é uma live, assim, que eu tenho muita alegria, pastor, de mostrar para as pessoas, que mostra muito a minha essência. Que maravilha. Então você pode constatar, né? Aí no canal, tem um canal do YouTube. Tem, tá Davi tudo Fantasini Oficial. Oficial, tudo lá bonitinho. Também tem as plataformas digitais também, tem aí em toda a rede aí de internet, tá tudo lá. Só colocar Davi Fantasini com 2 Z, hein? Igual pizza. É igual pizza, Fantasini com 2 Z. Quando fala no Z, 2 Zs, não, é 2 Zs. É do Z. 2 Z. Z de Zabumba. 2 Zabumba. Ó, falou em Zabumba, é comigo. Pô, forrozão. Agora é o seguinte, nós vamos... a Bíblia diz que não há impossível para Deus. Tudo é possível, Tudo é possível. ao que crê. Tem uma canção tua que fala sobre isso. Não há impossíveis. Eu queria que você nos abençoasse, porque tem muitas pessoas em casa que às vezes estão pensando que está tudo impossível, mas para Deus não há impossíveis. Para você pode estar difícil. Eu acho que depois dessa canção você vai poder se levantar. Canta pra gente, Davi Fantasini, não há impossíveis. Não há impossíveis, da morte ele tira a vida, de um deserto ele faz brotar um rio de águas tão profundas. Pra Deus não há impossíveis, das cinzas ele ergue a sua fé, troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Quanto tempo faz que você chorou? Quanto tempo faz que um hino te tocou? Pra onde se foi o coração sensível ao Espírito de Deus? O que aconteceu? Faça renascer um jardim melhor. O céu não se fechou, a fonte ainda está lá. Molhe onde secou, se entregue outra vez, pra cantar, pra chorar, pra mover o coração de Deus. Pra Deus não há impossíveis, da morte ele tira a vida, de um deserto ele faz brotar um rio de águas tão profundas. Pra Deus não há impossíveis, das cinzas ele ergue a sua fé, toca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Deus vai colocar tudo no lugar na sua vida. Confia nele, espera nele, espera no Senhor, porque para ele não existe nada impossível. Quanto tempo faz que você chorou? Quanto tempo faz que um hino te tocou? Pra onde se foi o coração sensível ao Espírito de Deus? O que aconteceu? Faça renascer um jardim melhor. O céu não se fechou, a fonte
chorar, pra mover o coração de Deus. Pra Deus não há impossível, na morte Ele tira a vida, de um deserto Ele faz brotar um rio de águas tão profundas. Pra Deus não há impossível, das cinzas Ele ergue a sua fé, troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Pra Deus não há impossível, Ele ergue a sua fé. Como um rio, pra Deus não há impossíveis, das cinzas Ele ergue a sua fé, troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Maravilha, tudo volta ao lugar, tá tudo fora do lugar, calma. Não se apavore, como diz lá no meu Nordeste, não se apavore, não se aveste. Não se aveste. Não se aveste. Tem muitas pessoas, infelizmente, são muitas avexadas. Muito avexada. Na sua trajetória como pastor, quais assuntos e situações e problemas que você mais cuidou? Pastor, nos últimos anos eu tenho percebido que os problemas têm sido mais emocionais do que espirituais. Poxa, esse daí que eu bato na tecla. Eu lembro dos anos 90, onde a gente tinha aqueles movimentos de libertação, de Sim. cura, expulsava demônio. Correto. Hoje em dia isso não acontece tanto. Eu vejo que os problemas são comportamentais e emocionais. As pessoas estão sem saber quem elas são, por isso não sabem como se comportar, e esse comportamento errado acaba gerando sentimentos errados. Então, assim, muitos problemas dos casamentos. Muito. Porque o marido não entendia qual era o papel dele, e a esposa não entendia qual era o papel dela. E muita ferida na alma, fazendo com que as pessoas se comportem de uma maneira diferente da qual elas foram desenhadas por Deus. Foi esse o problema do Adão. Adão era perfeito. Adão não tinha pecado. Adão tinha uma inteligência superior. Adão deu nome a todos os animais, a todas as plantas. E até hoje. E aí entra a iniquidade. E a iniquidade é diferente de pecado. Sim. Porque a raiz da palavra iniquidade, ela dá conotação a uma coisa que está no DNA da pessoa. A iniquidade é genética. Porque só aparece iniquidade depois de Adão. Antes de Adão não tinha iniquidade. Então, por isso que a Bíblia diz que nós já nascemos na iniquidade, em pecado. A iniquidade, ela está na genética do homem. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em viver uma vida reta, porque a iniquidade faz parte da carne, literalmente, dos músculos. Os músculos têm memória genética. Você vai para academia, faz musculação. Eu fiz muito tempo musculação, ganhei massa magra. Tive Covid, perdi 16 quilos de massa magra. Mas depois que você volta a treinar, a memória muscular volta. Genética. Então, a pessoa, ela tinha um pecado recorrente, escrava desse pecado por muitos anos. Ela é liberta por Jesus, mas vira e mexe ela é tentada nesse pecado, né? Vem aquele desejo de voltar a pecar. Por quê? Porque está na genética. A única coisa que transforma a genética do homem é o kavod, é a glória de Deus. É a glória. Porque a glória de Deus ela é corporal. Tanto ela é corporal que quando Moisés tinha contato com a glória de Deus, o rosto dele brilhava. Tanto é corporal que quando o soldado morto cai no túmulo de Elias, toca nos ossos, então a glória estava impregnada no DNA. Tanto é corporal que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que lenços e aventais eram levados do corpo do apóstolo Paulo, eram colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Então existe algo genético, físico e corporal, que destrói a iniquidade no nosso corpo. Por isso que Paulo diz que nos últimos dias nós teremos um corpo glorificado, que vem da palavra kavod. Amém. Isso é importante falar. O apóstolo Paulo fala isso muito em Romanos, né? Sobre esse combate, principalmente em Gálatas 5, 17, ele fala carne. Milita. Quando ele fala de carne, ele está falando de genética, natureza humana. Que é a nossa natureza, a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Ou seja,
são degladiações. É um se opondo ao outro para que a gente não faça o que a gente quer. A minha carne quer que eu faça o mal. O espírito, que é a minha natureza divina que eu tenho que gerar, quer que eu faça o bem. Então é uma decisão tremenda. Nós temos que decidir isso. Tanto que ele fala que os dois se opõem uns aos outros para que não façam o que quereis. Por isso que no 16 ele fala, andeis em espírito e não cumprireis a concupiscência, quer dizer, que é o desejo desenfreado dessa iniquidade, que é a nossa carne, todos nós. É uma explicação tremenda, iniquidade. Por isso que Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, são as reações humanas. Jesus fala que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria como nos dias de Noé. Exatamente. Porque as pessoas estavam se dando e de casamento. Então, bebiam, através casavam. da relação sexual, se transfere iniquidade e se multiplica. Eu tenho uma carga de iniquidade na minha carne. A mulher tem uma carga de iniquidade. Quando nós temos uma relação, nós misturamos e aumentamos, potencializamos. Então, como a relação está desenfreada, então a iniquidade também está se multiplicando. Por isso que tem Porque eu acredito que pessoas nascem com problemas já de deformação de iniquidade. Exatamente. Porque está na genética humana. É algo que não fica na água do batismo, né? Não. Nós temos que nascer. Por isso que Jesus falou que não nascer da água e do Espírito. Então é importante isso. O João Batista deixou bem claro, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por isso que ele fala assim, eis aí aquele que batiza com água e com fogo. Água é o Espírito Santo. E fogo? Fogo é o que queima iniquidade. É o que tira. Porque Fogo, Deus é um fogo consumidor. Kavod. Fogo consumidor para consumir toda e qualquer iniquidade. Por isso que é importante nascer e você combater essa natureza humana. Ela é nossa, é a nossa carne. E quem é dominado pela natureza humana vai fazer coisas que a natureza humana quer. Alguém me machuca, essa iniquidade que já está em mim também quer machucar. Então eu preciso estar muito bem com Deus. Então tá aí, ó, é muito bom, tá vendo? Noite com os Adoradores é musical, mas também é Bíblia, também é orientação para você que está em casa. Às vezes você está passando uma batalha com você mesmo. Tem uma cantora que eu gosto demais, é a Andressa Cordeiro. Ela canta, o maior gigante que eu enfrento está em mim. As minhas vontades só revelam quão pequeno sou. Liberta-me de mim, já não quero ser o mesmo. Muda tudo em mim, preciso do Senhor aqui. Entra, essa casa é sua. Tens a liberdade, transforma tudo em mim. Mostra a tua grandeza e glória. Muda a minha história, faz morada em mim. Muito lindo, né? Andressa, que Deus te abençoe. Essa canção é uma canção que eu ouço demais. É uma canção que realmente... Já pensou você fazer uma orientação dessa, Davi? Livra-me de mim mesmo. Como é que a gente pode pedir para Deus livrar de nós mesmos? Porque nós somos multifacetados. Olha aí. Nós somos um ser tridimensional. Olha aí. Assim como Deus é 3, assim como nós estamos na terceira dimensão, que é altura, largura e tempo. Né? Nós estamos na terceira dimensão. Nós somos seres tridimensionais. Nós vivemos na carne, nós vivemos no éter, que são as emoções, é o etéreo, que é onde é usado a maior parte as maiores bruxarias são feitas no éter, no etéreo, no pensamento. São as bruxarias mais fortes, são aquelas que são egrégoras de mente, e nós também vivemos na dimensão do espírito. Nós somos seres tridimensionais. Por isso que eu acredito que só vai morar na Nova Jerusalém quem já esteve lá em vida. Nós acessamos a Nova Jerusalém em vida, porque o nosso espírito sobe até as regiões celestiais, se assenta com Cristo e de lá a gente volta e traz as lembranças da eternidade para essa terra. É verdade. Por isso que Jesus diz assim, sejam bem-vindos, meus filhos, bem-vindos de volta. Maravilha, isso é importante. 3 tipos de cristão. O espiritual, o natural e o carnal. É o que está se falando. E aí, você é quem? Você é espiritual, você é natural ou você é carnal? Para cada um tem uma explicação, tá? A gente pode fazer um culto falando sobre isso. 3 tipos de cristão, né? Noite com Adoradores virou culto agora. Virou um culto, isso é muito bom. Agora, família, o que a Paula representa
no seu ministério, na sua vida, no seu impulsionamento de conquistas. Pastor, eu digo que se não tivesse a Paula, não teria o ministério. Eu seria só um cantor. Tudo começa lá, né? Em casa. Eu sempre fui um cantor. Quando a Paula entra, eu me torno um homem. E o homem se torna sacerdote. E o sacerdote se torna ministro. Porque quando o homem amadurece, ele entra num lugar de sacerdócio. E quando ele desenvolve o sacerdócio, ele sai carregando algo do Santíssimo e aí ele pode ministrar ao povo. Ninguém pode ministrar sem antes ser sacerdote diante de Deus. Então você tem que entrar como sacerdote diante de Deus e aí ministrar a Deus. Aí você sai como sacerdote e vem como ministro. Isso só experimenta quem experimenta o casamento. Só entra nessa dimensão de sacerdócio quem é casado. Quem é solteiro não entende o sacerdócio, pastor. Porque o sacerdócio é o servir. E no casamento, uma das maiores desafios é servir. Servir. Ambos. Servir. Então a Paula é quem me transformou num sacerdote. Que maravilha. Isso é muito lindo. Poxa, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Estamos indo já para o final, né? Seus contatos, considerações finais. Nós vamos mostrar o garotão. Como é o nome do garotão? Mateus. É o Mateuzinho que está conosco. Já nós vamos mostrar o Mateus para você conhecer. É a cara de paiinho misturado com mamãe. Já você vai poder ver o Mateus aí. É um verdadeiro Fantasini. É maravilha. E o mais velho está em casa com a mãe. Gente, o Davizinho. Só alegria. O Davi, Paulo, ó, receba nosso abraço aqui dos adoradores. Davi, suas considerações finais. Pastor, eu queria agradecer nos receber, eu, o Osti, o Jorge, o Mateuzinho, o carinho que vocês sempre têm conosco, agradecer todo o aprendizado que eu tive com o missionário, com o pastor Jaime, com essa casa. Espero poder andar novamente, né, retornando aí à música, andar novamente com a igreja, com vocês. São pessoas que eu tenho muito carinho, muito respeito. E eu quero dizer para você que está em casa, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Né, o telefone é o telefone do Roberto Osti, que é o meu produtor, cuida da minha agenda, cuida do meu clipe, da minha carreira, da minha produção. Mas eu queria falar com você que está em casa, que você está sofrendo. Se você está sofrendo, entenda, Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. Todos nós sofremos. O sofrimento faz parte da vida. E se você está sofrendo agora, é porque Deus está te chamando a sua atenção para o que você está fazendo. Eu não estou dizendo que você está fazendo alguma coisa de errado, mas talvez você esteja fazendo algo que não é para você fazer. E às vezes até algo bom, mas não é algo para você fazer agora. Para o que você está fazendo, dobre os seus joelhos e chama por Jesus. Jesus é uma pessoa, Ele está vivo, Ele está aí agora com você. Dobre o seu joelho onde você estiver, feche os teus olhos e chama pela pessoa de Jesus. E Ele vai mudar a sua história. Sua história nunca mais vai ser a mesma depois que você conhecê-lo. Isso vai transformar a sua vida, vai transformar a sua caminhada na terra. E com certeza, a gente vai se encontrar um dia lá em Canaã celestial. Oh, maravilha! Olha, ficamos por aqui, ó. Receba o meu abraço, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia agradável. Nós vamos finalizar com essa canção Ele Vem. E domingo que vem teremos muito mais noite com os adoradores de Deus. Mais uma vez, Davi, muito obrigado. Deus abençoe você em casa. Beijo no coração. Fica aí com Davi. Que Deus abençoe. Tchau, Brasil. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, que há? Há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vamos lá do começo.
cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Sei que o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo.